Olá, boa tarde. Aqui os candidatos respondem a temas sugeridos e livres, conforme as regras acordadas durante a reunião entre a Diretoria de Comunicação da Assembleia e os representantes das chapas concorrentes. Todos os candidatos têm o mesmo tempo, 15 minutos no total, para responder aos questionamentos, sendo os 2 últimos minutos para considerações finais. Lembrando que, pelas regras da TV Assembleia, não é permitido ofensas aos adversários durante as respostas. Eu sou Natália Macedo e também temos como mediador o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão, o advogado Tarcísio Araújo. Carlos Brissac, advogado, fecha a nossa rodada de entrevistas. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Tarcísio. É com você, o seu tempo de entrevista começa agora. Boa tarde, Natália. Boa tarde, doutor Brissac. Obrigado pela presença. Começo fazendo uma reflexão a respeito das eleições passadas, que membros da sua chapa tinham uma crítica muito forte ao atual presidente da juventude dele, que era o fato dele ser muito novo e inexperiente na ordem. Isso não seria contraditório o senhor encabeçar a chapa hoje? E vou além, quais seriam as suas proposições para 3 anos, para que a OAB realmente tenha bastante representação, seja respeitada pelos demais poderes, pelos advogados, que eu entendo que é uma das principais críticas à atual gestão? Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todo mundo que está aqui acompanhando na TV Assembleia, especialmente colegas advogadas e advogados. Essa questão da crítica da juventude, ela tem que saber ser ponderada. Eu, particularmente, sou um defensor ferrenho da jovem advocacia, até porque fui presidente da Comissão de Jovens Advogados. Aliás, uma coisa que a gente destaca muito é a juventude aliada à experiência. Por exemplo, todos os candidatos hoje, eu sou o que tem mais tempo de dedicação à advocacia, à luta pela advocacia. Logo que eu peguei minha carteira, eu entrei na Comissão de Jovens Advogados. Eu fui secretário-geral da comissão, fui vice-presidente, fui presidente da Comissão de Jovens Advogados. Depois eu tive a possibilidade de ser presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos, onde ali a gente via a importância das ações civis públicas da OAB, ações diretas de inconstitucionalidade, algo que falta muito hoje. Depois tive a oportunidade de representar a OAB no Conselho de Proteção ao Consumidor do Governo do Estado. E por último, aquilo que eu pude perceber a grandiosidade do trabalho que é da Ordem dos Advogados do Brasil, eu fui procurador jurídico da OAB, eu defendia a OAB em juízo, que era o grande desafio, Tarcísio, você com um colega advogado, porque eu era advogado dos advogados. Ou seja, imagina a responsabilidade, a grandeza disso. E chegamos nesse momento agora que nós pensamos muito, como você falou, em trazer de volta para a OAB essa representatividade. Que representatividade é essa? Nós temos hoje 80 membros da nossa chapa e apoiadores de uma forma geral. Nós, quando colocamos nosso trabalho à disposição, entrar na OAB, poder fazer esse trabalho, nós pensamos de uma seguinte forma: como o advogado vê a OAB? Então nós queríamos que ele se sentisse pertencente. Então quando montamos a nossa chapa, vou dar um exemplo, 30% hoje dos advogados do Maranhão militam nas subseções. Então, para poder conhecer de fato a realidade, nós colocamos 30% da nossa chapa de advogados das subseções. Nós colocamos as mulheres advogadas na nossa chapa, temos advogados mais experientes, mas temos, por exemplo, ex-presidentes de comissões de jovens advogados, como a do Dr. Tales, por exemplo, a doutora Carliane, que foi vice-presidente. Temos muitos advogados previdenciaristas, que hoje é a maior advocacia do Maranhão na nossa chapa. Temos advocacia pública, temos vários criminalistas na nossa chapa, temos professores também na nossa chapa, que a gente é muito preocupado com a capacitação. Então, de qualquer ângulo que você olhar a nossa chapa, tributaristas, civilistas, consumeristas, você vai ver alguém que representa um nicho da advocacia. Então foi essa forma que nós trabalhamos. Eu não acredito nessa coisa de que o jovem advogado, o advogado criminalista, o advogado mais experiente. O que nós precisamos ter é toda a advocacia representada. Então foi dessa forma que nós trabalhamos. A juventude, ela deve vir acompanhada da vontade de trabalhar pela classe. E isso é o que nós temos percorrido esse caminho desde que eu peguei minha carteira há 10 anos. Sempre, incessantemente trabalhando, mesmo fora do OAB, quando eu presidia o Instituto Vem Comigo, que nós fizemos curso em mais de 15 cidades no Maranhão, nós tivemos a oportunidade de ter mais de 300 colaboradores. A parte solidária, arrecadamos mais de 3 quilos de tonelada em todo o Maranhão, capacitamos jovens advogados, universitários que vão virar advogados, mas já podemos ajudar nessa transição. Então nós tivemos um cuidado muito grande em trazer pessoas para a chapa que têm essa vontade, essa militância de defesa da advocacia de uma forma geral. Agora, Brissac, você tem falado muito durante esse período de campanha na interiorização da ordem. Quais são suas propostas para a estruturação da ordem, não só na capital, mas também no interior? Eu estive em Pinheiro, aproveitando, Natália, e aí eu vou pegar um episódio para ver como é que virou uma premissa. E um colega advogado, eu fui conversar com ele no fórum e ele me falou:
doutor, o senhor vai vir aqui nesse período e só volta daqui a 3 anos para conseguir meu voto de novo. Isso me marcou muito porque eu percebi, eu viajei muito Maranhão, todas as regiões, que o advogado, Tarcísio, ele se sente desamparado, se sente sem respaldo da ordem, principalmente quando ele tem que uma batalha em glória contra o poder judiciário, porque se ele tem um problema lá numa subseção, onde é com marca única, o que acontece? Ele não consegue dialogar, se ele for lutar pelas prerrogativas dele, ele sofre retaliação. Então nós buscamos, dentro dessa interiorização, representantes que cuidem de cada subseção do Maranhão, e aí criamos a figura do conselheiro itinerante. O que é esse conselheiro? Enquanto não tiver sessão do conselho, ele vai rodar todas as comarcas relacionadas àquela subseção para trazer os anseios dos colegas daquela região. Buscamos também uma outra coisa que é fundamental e foi promessa do atual presidente que ele não cumpriu, que é a profissionalização da Procuradoria de Prerrogativas. Hoje é o trabalho voluntário. Nós precisamos dedicar uma atenção maior à Procuradoria de Prerrogativas. Por quê? Porque ela que faz lutar contra o Poder Judiciário, representações na Corregedoria, representações no CNJ. Precisamos dar esse amparo ao advogado, para não ter ele, advogado do interior, ter que lutar contra o sistema, contra o Poder Judiciário, mas sim a OAB dando esse respaldo. E também temos uma preocupação muito grande com o ensino jurídico. E aí foi uma possibilidade que eu vim aqui, justamente na Assembleia Legislativa, dentro do diálogo institucional, uma possibilidade de uma parceria entre a OAB, caso a gente vença essa eleição, e a Assembleia, para que a gente possa, inclusive aqui a TV Assembleia, para que a gente possa capacitar advogados de todo o Maranhão. Tem um estúdio maravilhoso aqui para poder, vocês têm a plataforma Moodle, que é uma plataforma online, e assim o advogado, por exemplo, de Riachão, o advogado de Timbiras, o advogado de Maracassumé, ele tem acesso à mesma capacitação que o advogado da capital, o que não acontece hoje. Nós precisamos democratizar o serviço da OAB, e o advogado do interior do Maranhão, que corresponde hoje a mais de 30%, ele tem que ser ouvido. Inclusive o nosso vice-presidente é do interior do Maranhão, nós temos mais de 15 pessoas na nossa chapa da região Tocantina, ele é de Imperatriz, doutor Carlos André, e temos várias propostas, descentralizar a Caixa de Assistência, que nós temos a possibilidade de fazer o Anuidade Zero, que é um sistema de milhagens que você, com estabelecimentos conveniados, você consegue trazer uma forma de desconto para a anuidade do próximo ano. E para isso você precisa que toda a advocacia do Maranhão seja atendida. Sobre isso aqui, a respeito dessa proposta da milhagem, isso não vai representar uma diminuição na receita da OAB? E outra coisa, essa proposta também de profissionalização da Procuradoria, isso não representa um aumento nas despesas? E como é que o senhor está pensando em fazer esse equilíbrio? Pronto, perfeito. Nós temos hoje a possibilidade de fazer esse programa, que já foi implantado no Piauí, já foi implantado no Pernambuco. Ele não vai dar o desfalque para a OAB, por quê? Porque quando você faz essa parceria, parte desse valor que vai virar milagem, quem vai pagar não é a OAB. Quem vai pagar é justamente a entidade conveniada. Por quê? O que é que ela ganha em contrapartida? A possibilidade de vários advogados irem se beneficiar do serviço ou dos produtos desse local. Então, o que nós estamos fazendo é um sistema de milhagem, acumulando pontos que eu já gastaria dinheiro. Não é que você vai chegar no local, uma livraria jurídica, por exemplo, e vai ter 10% de desconto. Ele vai pagar o valor integral. Mas esse 10% de desconto, depois ele vai voltar para a OAB. Então, não há sequer onerosidade. Quanto à questão da Procuradoria de Prerrogativas, de fato, o procurador ele tem que ter uma remuneração digna, uma remuneração que seja justa com a dignidade da advocacia. E aí eu lhe respondo com uma outra pergunta, Tarcísio. Qual é a melhor forma de você investir a anuidade dos advogados que não seja na defesa das prerrogativas? Até porque hoje nós temos vários gastos, por exemplo, com comunicação, que nós não temos sequer a transparência hoje das informações. Uma empresa que foi formada depois da atual gestão assumiu. Como é que nós temos informações, por exemplo, do relatório de auditoria do Conselho Federal, informando que houve erros crassos de planejamento na construção da sede de São João dos Passos. Essa falta de transparência, essa falta de prestação de contas do atual presidente no período hábil, faz com que, se você trabalhar com transparência, você trabalhar de forma correta, com o sistema de governança corporativa, você vai ter o gasto adequado. E nada melhor do que gastar a anuidade do advogado, de investir, não digo nem gastar, investir a anuidade do advogado na defesa de prerrogativas. Agora, Brissac, além da questão da defesa das prerrogativas, né, que é a prioridade, né, de quase todos os candidatos que já passaram por aqui, qual é o peso da relação da ordem com a comunidade? Que é também uma bandeira que o senhor tem levantado bastante durante esse período de campanha. Isso, na verdade, não é sequer uma escolha minha, é uma finalidade. Você pega o artigo 44 do nosso Estatuto, Tarcísio, você tem lá
Artigo 44 é a finalidade do OAB: lutar pelo Estado Democrático de Direito, lutar pelos direitos humanos e pela justiça social e a boa aplicação das leis. Então, Natália, quando nós pensamos nessa defesa, você olha a nossa Constituição, que ela coloca a OAB no dever não só de entidade de classe, mas na luta pelo Estado Democrático de Direito, luta pela democracia. Nós somos o escudo da democracia, somos o escudo da sociedade e precisamos ter esse protagonismo. Hoje a OAB não tem mais audiências públicas. Hoje a OAB não é mais ouvida sobre os grandes debates da sociedade. Hoje a OAB, ela sequer se posiciona quando, por exemplo, a Secretaria de Direitos Humanos manda um edital de combate ao trabalho escravo, convocando entidades civis para participar, e a OAB não manda um único representante. A OAB, para essa falta de diálogo institucional, ela, por exemplo, não consegue nenhum assento no dia da solenidade do atual presidente do TJ. O que o senhor pretende fazer para poder melhorar essa situação? Resgatar o protagonismo da ordem. Nós fizemos pela primeira vez na história de uma eleição uma rodada de diálogos com movimentos sociais e de direitos humanos semana passada. Dialogamos com várias entidades civis. Por quê? Porque a OAB precisa ter esse debate, precisa dialogar. Precisamos voltar a ter, por exemplo, o cuidado. A OAB ela tem, por exemplo, ações civis públicas, não precisa nem de pertinência temática para entrar. Ela precisa se posicionar. A OAB hoje não se posiciona, ela perdeu o protagonismo e ela se encolheu. Hoje temos uma entidade que não se manifesta, temos uma entidade que não ouve os advogados e a sociedade e temos uma entidade que se apequenou por culpa do atual presidente que não é do tamanho digno da grandeza da instituição que hoje ele preside. Em relação à capacitação, que o senhor vem falando bastante, inclusive pela quantidade de professores que tem na sua chapa, quais seriam as propostas em relação à inserção no mercado de trabalho dos advogados, tanto dos jovens advogados, mas muitos daqueles advogados também que já estão mais velhos, mas não acompanham a evolução da tecnologia, e mais ainda, aqueles que trabalham sozinhos, são as sociedades pessoais, né, de advogados. O que está a fazer com... Olha só, você vê que o advogado ele é um eterno estudante. Toda hora tem uma legislação nova, uma tese nova, então nós precisamos trazer essa capacitação. Essa capacitação já começa na forma como nós montamos a nossa plataforma de ensino jurídico, desde a aproximação do OAB com as faculdades, porque muitos estudantes chegam no mercado sem conhecimento nenhum do que é de fato advogar. O advogado chega, o estudante chega, pega a carteira e fica com aquela sensação, passei no OAB, e agora? Então nós temos propostas para aproximar, como por exemplo, grupos de estudo em comum com advogados e estudantes de direito. Nós queremos fazer uma coordenação dentro do OAB de núcleos de prática jurídica. A Defensoria tem um núcleo de prática jurídica, as instituições de ensino superior têm, mas a OAB não tem. E aí entra a parte da aproximação com a sociedade da OAB. Depois disso, nós temos aquele trabalho para quem está começando a carreira, mas não só para ele. Nós queremos fazer cursos de capacitação por todo o Maranhão, como eu falei antes, mas também para os advogados mais experientes, que sofrem muito com a tecnologia. O PJE avançou e muitos advogados sequer sabem. Outro dia eu estava visitando um departamento corporativo, de advogados corporativos, e eles falaram, olha, nunca vi em 3 anos um curso para advocacia corporativa. Então nós precisamos pensar em todos os nichos. E é claro, uma das nossas propostas também tem a ver com o advogado, que ele está pensando em concurso, mas pode ser um concurso que envolva advocacia, que são salas de estudo para advocacia. A OAB disponibilizar essa estrutura para eles. E também temos uma preocupação que é um grande sonho, é um sonho de todo advogado, que a OAB possa, em convênios, poder ter finalmente o tão sonhado mestrado. A OAB precisa de um mestrado, nós temos muitos professores preparados para isso, teremos pós-graduações específicas para a advocacia, que a OAB vai poder ajudar a subsidiar valores rentáveis para o advogado poder participar. Então, a preocupação com o ensino jurídico é muito grande. Por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos vai ser um professor que vai poder dirigir. A Escola Superior de Advocacia, teremos um professor na frente dela. Candidato, a gente está acabando aqui no nosso tempo de entrevista. Eu queria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais, só tem 2 minutos. Eu queria que cada advogado e advogada que estão aqui assistindo o programa hoje, olhem com calma 2 coisas. Primeiro, as nossas propostas. Elas foram montadas não por mim, sozinho, mas por cada colega nosso de cada núcleo que nós ouvimos em mais de 50 cidades que visitamos. Nós rodamos esse Maranhão, visitamos escritórios, visitamos o Poder Judiciário, visitamos vários locais para ouvi-los. E dessas propostas vocês foram criando para a gente. Então olhe com carinho cada proposta nova, que ela é factível, ela tem um motivo de estar lá e como que nós vamos fazer. Não importa se você é um advogado previdenciarista, se você é um jovem advogado, se você é um advogado trabalhista, se você é um professor advogado. Nós pensamos em todas essas categorias. E olhem também a nossa chapa. Vejam o trabalho que nós tivemos, esse cuidado de fazer com que todo advogado se sentisse pertencente a ela. E eu queria também dizer mais do que isso. Eu quero que vocês saibam que vocês têm uma responsabilidade muito grande. Hoje temos na presidência um presidente que não age com transparência, que sequer presta contas do exercício anterior.
Isso é muito grave. A nossa instituição, ela tem um dever de cobrar com muita firmeza as outras instituições, e nós temos que fazer o nosso dever de casa. Precisamos resgatar o protagonismo da ordem, voltar a ter diálogo institucional com outras entidades, com a própria Assembleia, por exemplo. Então nós queremos que o advogado veja uma OAB forte, uma OAB de verdade, que ela atue para todos os advogados, em todo o Maranhão e para todos os nichos da advocacia. Quero muito que vocês vejam o que nós estamos trabalhando, a forma correta. Nós fazemos tudo com base nas propostas, com base na democratização do nosso debate. Então, vejam com responsabilidade e não esqueçam que no dia 23 de novembro, sexta-feira que vem, é Chapa 2. Isaac, muito obrigada pela sua participação aqui na sala de entrevista da TV Assembleia. Tarcísio, obrigada também pela companhia desses dias todos. Eu que agradeço. E eu que fico mais feliz ainda e muito honrado. Obrigada, seja sempre bem-vindo aqui à TV Assembleia. Faço uma questão de vir sempre. A eleição da OAB acontece na próxima sexta-feira, dia 23 de novembro, e você pode rever todas as entrevistas na íntegra pelo site al.ma.leg.br/TV. No próximo bloco, Sabrina Aires volta com as notícias do Portal da Assembleia. É um instante só.